Olá, amores, vamos para mais uma aula sobre regionalização, parte 2. Vamos ensinar com a divisão norte-sul, tá? Só para vocês entenderem que é uma divisão que separa os países do norte e os países do sul, mas não a partir da visão da linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul, porque essa é uma divisão econômica, certo? Olha só. Ela vem em substituição à antiga divisão primeiro, segundo e terceiro mundo. Não considera a linha do Equador, como eu falei para vocês, olha onde ela vem. Olha. Essa aqui que é a linha de divisão da divisão norte-sul. Olha só. Aqui nós temos a Austrália e Nova Zelândia. Ela, pela linha do Equador, eles estão no sul. Olha só como vem. Né? Pega o Japão, desce e vem buscar aqui no hemisfério sul, Austrália e Nova Zelândia. Então você observa que não tem nada a ver com a divisão física, né, da linha do Equador, ok? Baseada nas condições econômicas e sociais dos países. A maioria dos países desenvolvidos situa-se ao norte, né? Aqui vai se encontrar os países ricos, considerados ricos, né? Os países subdesenvolvidos no sul, chamados de pobres também. Desigualdade econômica e social entre os países na própria divisão. Foi um exemplo que eu mostrei aqui para vocês, certo? Porque pela linha, né, se fosse considerar só por aqui os que estão no norte, esses aqui não estariam nessa divisão aqui em cima. Divisão centro e periferia. Então, olha só. Vendo essa visão do mapa, tá? Esse aqui seria o centro. Então, está os países ricos, certo? Mais desenvolvidos. E a periferia, que é o que fica ao redor do centro, serão os países pobres, ou seja, os subdesenvolvidos. Então, nós temos aqui a divisão centro-periferia. Ela surge na década de 1950 na América Latina, se referindo às desigualdades internacionais do sistema capitalista, onde nós temos centrais ou ricos, que são o centro do sistema capitalista e tem forte domínio tecnológico e econômico. Os semi-periféricos são os países emergentes. Os periféricos ou pobres, periferia do sistema capitalista, como mostrei ainda há pouco no mapa, desenvolvimento econômico e tecnológico menor e forte dependência financeira. Continuamos, vemos aqui, né, o centro, países responsáveis por maior circulação de produtos e capitais, tá? Porque essa divisão ela vê pela questão da produção. Semi-periferia são países em desenvolvimento industrial, os emergentes, e a periferia é países de pouca participação no mercado global, né? Então, o que foi que nós observamos? Que todas essas divisões, elas dão ênfase principalmente à questão econômica dos países, os que diferenciam. Quem produz, quem tem tecnologia, certo? Onde a população tem uma renda melhor. E com isso, nós vamos entrar na questão da produção desses países. É o que nós falamos de divisão internacional do trabalho, né? Distribuição das atividades produtivas e de serviços entre os países. Então, surge no capitalismo comercial, que começa com as grandes navegações, quando os países começam a entrar em contato um com o outro, né? Ou mesmo a descoberta de novas terras em contato, que alguns colocam como descobrimento, né? Mas vemos pela história que isso foi uma invasão desses territórios, e aí começa-se a questão do comércio entre eles, por isso que é chamado capitalismo comercial. Ocorre a exploração das colônias, um exemplo Brasil, né, pela sua metrópole, um exemplo Portugal. Brasil era colônia e Portugal era sua metrópole. Então, o que acontecia? As colônias mandavam metais preciosos, especiarias, escravos, etc. E as metrópoles mandavam o quê? Manufaturas. Depois vem
uma nova divisão com o surgimento do capitalismo industrial, que inicia, né, até o financeiro, que vai até a Segunda Guerra Mundial. Essa divisão, o que se apresentava? As metrópoles, com agora surgindo, né, industrializadas, e as colônias. Então, nós temos produtos primários, que eles mandam para as metrópoles, e as metrópoles passam a mandar produtos industrializados, ok? Aí vem o capitalismo financeiro, que é após a Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos duas divisões. A dita clássica, onde nós temos países desenvolvidos agora e países subdesenvolvidos não industrializados. De novo, os países pobres, né, mandando produtos primários, e os países desenvolvidos mandando agora não só produtos industrializados, mas também capital, né? Dinheiro como financiamento, investimento, empréstimo para os países pobres. Na nova DIT, né, que chega agora com o processo de globalização, nós temos dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos e industrializados. Um exemplo, o Brasil. Essa divisão, tá, ela existe, porque temos os países subdesenvolvidos não industrializados e temos os países subdesenvolvidos e industrializados, que são chamados países emergentes. Então, nós temos, eles mandam agora produtos primários, como sempre, desde o início do período colonial, produtos industrializados, porque agora eles têm indústrias, a maioria dessas indústrias são multinacionais, e capital, né? Como juros e royalties e lucros, porque temos as multinacionais aqui, que lucram aqui e mandam para o seu país de origem, que está nos países desenvolvidos. Então, olha só, os países desenvolvidos vão mandar produtos industrializados, com uma tecnologia superior ao dos países subdesenvolvidos, e capital também, né? Como nós já falamos lá em cima, com empréstimo, investimentos produtivos, especulativos e também tecnologia. Então, só para ter essa observação desses dois tipos de DIT hoje, dos países industrializados e os países não industrializados. Um exemplo próximo de nós temos Uruguai, Paraguai, né? Então, aqui, ó, gêneros agrícolas, produtos da pecuária, matéria-prima do extrativismo mineral, tá? É o setor primário da economia, né? E aqui, os países industrializados mandam para eles, né, os produtos industrializados. Sabendo que esses aqui foi do início, tá? Mais um lembrete, né, sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aqui, que eu acho muito interessante essa imagem. Então, os países desenvolvidos, né, como nós já vimos, ele manda bens industrializados de maior valor agregado que apresentam componentes de alta tecnologia. Então, aquele produto, né, quanto mais tecnologia existe na produção dele, mais o valor aumenta, né? Às vezes o pessoal tem o costume de dar exemplo assim, que vale mais um quilo de ferro ou um notebook, né? Quilo de ferro ou uma grade, mais próximo para entender melhor, certo? Uma laranja ou suco de laranja, entendeu? Então, quanto mais tecnologia na produção, mais se agrega valores, o valor, né, do produto aumenta. Investimentos na produção e no mercado financeiro, né, o dinheiro que é investido em empresas, em commodities, que são os produtos primários, tá? Empréstimos, conhecimento tecnológico, desenvolvimento da tecnologia, dos novos produtos e marketing, terceirização da produção nos países subdesenvolvidos. O que é isso? É alguém que produz para aquela empresa. Um exemplo, o pessoal tem a Nike, né? A Nike, os cadastros dela não é ela que produz, é uma empresa que produz para ela, um exemplo, né, dos seus tênis, certo? Países subdesenvolvidos e industrializados, matérias-primas agropecuárias e da atividade extrativa. São os produtos primários que eles mandam para os países desenvolvidos. Lucro dos investimentos, como juros das aplicações.
Ou seja, tudo que as empresas e os grandes investidores investem, financiam aqui, eles recebem em forma de lucro, certo? Bens industrializados, que majoritariamente apresentam baixo nível tecnológico. Um exemplo, se fala muito que o Brasil produz, né? O Brasil, de uma grande forma, é uma grande montadora. Um exemplo, você compra um celular, você vê lá escrito Zona Franca de Manaus, mas ali ocorrem as montagens do celular, mas os produtos, as peças, vêm tudo dos países ricos. Mas tem um exemplo, a Barbie, produzido na China, né? A tecnologia já é uma tecnologia obsoleta, entendeu? Não é uma tecnologia de ponta, um exemplo, uma máquina de ressonância magnética, que aí já vem direto dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. Aqui nós trabalhamos com os produtos com a tecnologia mais conhecida, para vocês entenderem melhor. Mas as mais sofisticadas já vêm dos países desenvolvidos. Produção de mercadoria para multinacionais em empresas subcontratadas. É aquilo que eu falei ainda há pouco aqui, ó. É a terceirização. Elas produzem para as grandes empresas, certo? Até a próxima aula.